eu quero fazer nesse vídeo algo bastante simples, tá? Vou falar aqui do filme do Homem-Aranha, eu quero falar o que eu gostei, o que eu não gostei do filme, e eu quero que você me diga se você concorda ou discorda, tá? Vou dar aqui alguns spoilers, mas eu quero começar mostrando primeiro que o filme tem coisas muito legais no seguinte sentido, e antes dos spoilers, tá? Parece de fato muito aquele Homem-Aranha dos quadrinhos clássicos, então tem de novo aquela inspiração, como a gente esperava, do Homem-Aranha Friendly Neighborhood, né? Do amigão da vizinhança, que seja. A gente também vê, ou seja, que tem naquele primeiro filme do Tobey Maguire, né, que agora volta assim um pouco, olha que Homem-Aranha para as coisas pequenas, e sobretudo, eu tenho até esse caderninho que eu tinha aqui em casa, do Homem-Aranha dos quadrinhos, aqui do John Romita já, o clássico do Stan Lee com o Steve Ditko, né, que primeiro o desenhista que fez o Homem-Aranha, que criou esse uniforme, né, tá até como agora como co-criador junto com o Stan Lee, o Ditko, mas aqui no caso, eu queria dizer assim, primeiro, o diretor novo, antes era o outro diretor, John Watts, se não me engano, que fazia a trilogia, os outros 3 filmes da Marvel, do Homem-Aranha, traz essa inspiração nos quadrinhos, que é de fato muito legal, tá? Para quem viu, conhece as capas, tem lá a primeira capa do Homem-Aranha no Amazing Fantasy 15, que tá lá bem, 15, né, que tá bem claro também, então essa inspiração é muito legal, o Homem-Aranha do dia a dia, com coisas pequenas, e mais ainda nos quadrinhos, é muito sempre claro o Homem-Aranha em Nova York, e tem vários locais, vários super-heróis, e tá começando de fato a ter bem claro no universo da Marvel essa questão. Então o Homem-Aranha tá lá, tem uma pista, ele vai falar com a Viúva Negra, dos Novos Vingadores, que era o Thunderbolts. E é muito legal, porque, cara, é exatamente o que ocorreu nos quadrinhos. Quem leu o Homem-Aranha do Stan Lee, os primeiros 100 quadrinhos, vê que, cara, é o que acontecia de fato nos quadrinhos. Então isso é muito legal. Ele com o Justiceiro também é muito bom. O Justiceiro eu acho legal, tá lá com xingamentos, como bem interpretado também pelo ator. Então isso é muito legal. A cinematografia é bem melhor do que os outros filmes, aquela coisa artificial, tem um lado um pouquinho mais sombrio, mais realista nesse sentido. Então esse Homem-Aranha pequeno, voando pela cidade, ele voando também como diretor, vai filmando também. No começo do filme é muito bom. Agora, cada vez, ao longo da história, o que se percebe, primeiro, 2 coisas que eu acho que são grandes problemas. Aqui eu vou começar a entrar nos spoilers, de fato, da história e do roteiro desse filme. Que é justamente, para mim, o primeiro grande problema é o roteiro, coisa que eu vou falar que eu não gosto muito foi de ser desenvolvido, e também o sentir que o que o Martin Scorsese falava da Marvel, que primeiro para mim ficou muito claro, que a Marvel como um passeio no parque, né? Que não tem nenhuma consequência, tem só que seguir evoluir na história, que vai vir no próximo filme, e de fato deixa de ser um filme independente, né? Uma partezinha, um capítulozinho que você pode gostar ou não gostar, tá? Para quem gosta do Homem-Aranha, vai lá e você vai achar o filme legal. Agora o roteiro em si, como acontece a história, uma primeira coisa, a questão do vilão da história, caso você não tenha visto, ainda vai o spoiler, é a Jean Grey, começa a primeira mutante de fato da Marvel. Eu não sabia, inclusive, tá? Então, legal você não ter visto o spoiler antes, mas o filme começa a entrar nessa história e mesmo e daí você percebe 2 coisas. Primeiro, sai sim então desse Homem-Aranha da vizinhança que eu falei dos quadrinhos clássicos, cuidando das suas coisas, né, coisas do dia a dia, e vem então o estúdio. Não, nós precisamos aqui introduzir o X-Men, então vamos colocar desse jeito, vai ser assim, e tá bom, ela é poderosa, tinha uma irmã, tem uma história, mas se sai daquele gancho da história central e o filme vir para uma coisa que não é mais a história sobre do próprio filme. Eu tenho que inserir uma coisa do universo cinematográfico da Marvel. Me tirou um pouquinho dele, eu fui começando a ver aquilo, e de novo, o grande ponto central então é que o vilão, que no filme é então a Jean Grey, ele sai e não vira mais nada. Ele é o vilão, mas é porque o Homem-Aranha teve mal entendido, na verdade. O outro vilão, essas pessoas malvadas do laboratório, depois eu até falar um vídeo aplicando o simbolismo da história, que tem uma parte que pode ser interessante ou não, tá? Não é que é coisa ruim. Mas à medida que o roteiro tem que introduzir uma coisa que não tem nada a ver com a história, e tudo que o roteiro faz não tem consequência, daí é grande consequência, porque o ponto que me incomodou. O filme tem várias viradas, twist no roteiro, uma atrás da outra, tá? Em primeiro lugar, o vilão, mas o vilão é a Jean Grey, mas a Jean Grey estava sofrendo, teve a questão com a irmã dela perde a vida no laboratório ao longo do filme também, não é? Eu pareço que ele sabia o que é lá, ela corria atrás do VMAX. O que é o VMAX? O VMAX era uma coisa que não tinha nada a ver, que não tinha nenhuma consequência também. Ou então depois ele vai encontrar, a Marinha fica doente, mas ele consegue resolver, tudo certinho, não tem nenhum problema. Ou então depois ele encontra a MJ, e o Ned, seus amigos, mas aí ele quer contar pra eles, mas não vai contar depois. Assim, não há consequências muito claras no roteiro. Ou então, há uma série de decepções. Então, por exemplo, quando ele encontra lá a Mary Jane, depois a Mary Jane beija ele e parece que o beijo, o poder do amor quebrou o feitiço do Doutor Estranho, né? Então ela reencontrou ele e depois, não, mas espera, é o vilão.
fica tudo sempre dúbio, né? E uma tentativa claramente pós-moderna de tirar o que é clássico, né? Então o roteiro até brinca. Ah, mas você achou que o beijo ia romper o feitiço, que era sempre acontece a história de princesas ou não, né? Então, eu tenho aqui que dar uma pós-moderno e vou quebrar isso daqui e preciso resolver, né? Vai ficar para outro filme essa questão do feitiço, do Ned no final do filme também fica dúbio, né? Pode ser que o Ned lembrou que tudo com toque de amigos que eram entre os dois, do Homem-Aranha, né? Ou então pode ser, na verdade, apenas que ele entendeu pelo Peter, que tinha vazado, a Mary Jane fala o nome Peter, por exemplo, por lá, encontra a carta, tudo muito automático, as coisas vão se encaixando, mas tem que ficar virando, né? É um twist atrás do outro e se tira da história, porque perde a seriedade, perde as consequências de cada momento, né? É tudo, de novo, para mim, o filme tá, no resumo, é que o filme é um passeio no parque, por assim dizer, como eu falo, o Martin Scorsese da Marvel lá atrás, né? Os twists um atrás do outro e nada tem consequência. Então ocorre, mas depois muda, é só porque eu tenho que passar para um outro filme, e aí, de novo, esse romance pós-moderno, em que as pessoas estão lá contidas um no outro, será que vai ou não vai, nada se resolve, ou pode se resolver ou não, uma decepção atrás da outra, né? Eles estão juntos, mas agora eles não estão. Tudo isso vai tirando você da história, parece, que nada tem consequência, por assim dizer. Não se aprofunda na história. Por exemplo, outros dois exemplos muito claros. O Hulk aparece no filme, como tá no trailer, beleza. Mas aí, o Hulk tá bom, ele é poderoso, é o Hulk monstro que tá lá sobre o Dr. Banner no final, mas aí o Hulk, ele vê o espelho e vê o reflexo dele, consegue se controlar, e aí o Hulk some, pronto, acabou. Mas por quê? Porque o Hulk tinha que aparecer no filme, e é isso daí só apenas, né? É um Hulk fraco, bobo de novo, agora sempre o Hulk é fraco, né? Agora, depois de Guerra Infinita que seja, né? Ou então depois o Homem-Aranha no final do filme toma um tiro, mas nada acontece, né? Ele toma um tiro, mas aí a Jean Grey agora com seus poderes, porque tem que crescer os poderes. Por quê? Porque vai crescer, ela é muito poderosa, então ela vai aumentar seus poderes descontrolados. Também a mesma questão do Homem-Aranha, depois eu de novo vou fazer um vídeo em sequência da aplicação simbólica do filme que se pode fazer, essa questão do Homem-Aranha ali em guerra entre, sei lá, do animal e humano. Depois eu vou colocar aqui o card na tela do próximo vídeo, quando ele só sair. Mas no final ele toma um tiro, ele tem que crescer desse lado humano, porque o filme tem que se resolver. Então, então toma um tiro, mas nada ocorre, né? Tá tudo ok, no final ele fica bem, é isso daí. O filme traz no final, inclusive, muito bem, até tem possível de aparecer lá, por exemplo, pode-se aparecer que é o Miles Morales, quando pequenininho, vê o Homem-Aranha. As pessoas na cidade são parceiras do Homem-Aranha, então, de novo, como eu falei, o Homem-Aranha como aquele amigão da vizinhança, muito legal, muito bom, também se reaparece no final. O Justiceiro também achei legal, essa questão dele de ser assombrado pela perder a própria família, por exemplo, não é? Tudo isso é muito bom, mas, de novo, essa questão de ser só um capítulo, ser só forçado, sem consequências, o roteiro toda hora querendo trazer uma desilusão apenas que é pós-moderna, que não traz o roteiro sem consequência como um todo, é o ponto do filme tirando do filme. Tá bom, eu entendi aqui que não é mais a história desse roteiro, esse filme em si, mas é a Marvel Studios que tem que interferir para colocar o X-Men no seu universo. E talvez você vai gostar do filme, tem pelo menos, talvez você goste só de ver o universo da Marvel, quer ver como era antes de Guerra Infinita, né? Quando era bom, por exemplo, né? Você vai gostar, o filme é legal, mas o filme tirando, me incomodando por esses pontos. Por isso que eu diria que assim, o filme não conseguiu me pegar, me empolgar por isso. É uma coisa bem pessoal, você pode discordar, coloca nos comentários, por favor. De novo, fazer outro vídeo analisando a aplicação simbólica do filme, que tem coisa interessante, pode citar, tem uma boa jornada de Homem-Aranha, o Workaholic, que quer viver sozinho, por exemplo, né? Mas é isso por aqui. Se você concorda ou discorda, coloca aqui nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, viu? Valeu!